Olá, sejam muito bem-vindos ao Cinetrosvcast, o podcast oficial do Cinetrosv. Nós vamos falar aqui nesse podcast sobre os benefícios, sobre todas as informações do sindicato, para realmente trazer você, associado, para mais perto da instituição que representa vocês. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o que é um sindicato e como ele pode ajudar o trabalhador. E eu tenho a honra de receber aqui a doutora Fabiana, que é a presidente do Cinetrosv, e o Pedro, que é o diretor responsável pela região de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos. Olá, Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então, falando um pouco aí do que é o sindicato, ele nada mais é que uma organização, né, de trabalhadores ou de empregadores, né, com o objetivo de defender interesses comuns de uma determinada categoria, né? Então, isso é um sindicato, né? E essa categoria, dando como exemplo, né, como nós representamos hoje aí o transporte, então tem a categoria transporte, assim como tem sindicato que representa o metalúrgico, os padeiros, né? E aí tem o setor classe, né, laboral e classe patronal. Então é para isso. Então os sindicatos eles se organizam, seja com empregadores ou trabalhadores, justamente buscando interesses comuns para uma determinada categoria. Perfeito. E se a gente pudesse dizer assim, por que o sindicato ele existe? Por que precisa existir uma entidade desse tipo? Então, justamente para buscar melhores condições de trabalho para uma categoria, né? Até falando um pouco sobre a fundação do sindicato, ele vem de um desmembramento do sindicato estadual, do sindicatão, que era uma base estadual que representava todo o estado de São Paulo. E aí vem da necessidade de criar órgãos mais regionalizados, no caso intermunicipais, né? Conseguiria, assim, tendo vários sindicatos laborais para representar melhor regiões, né? Então, nasceu aí o Cinetrosv, aqui na região de Osasco, onde está situada a nossa sede, para representar os trabalhadores aqui vamos dizer assim, de um perímetro aí bem extenso, né? Sim. É Osasco, Sorocaba e região. Perfeito. E se a gente tivesse que explicar, né, aqui para quem está assistindo, quem que faz parte da nossa base sindical exatamente? Como que a pessoa pode saber, eu faço parte desse sindicato, para que eu tenho que recorrer? Então, Estela, a gente representa todos os trabalhadores do setor administrativo, das transportadoras de carga e empresas de fretamento por passageiros e turismo. Legal. Até aproveitando um gancho, né? Até para os trabalhadores não se confundirem, porque hoje existe o sindicato dos motoristas e o sindicato dos trabalhadores administrativos nessas empresas. Então, o motorista é uma categoria específica, diferenciada, que tem um sindicato dele próprio. Então, dentro de uma empresa do segmento de transporte de carga, nós representamos todo o pessoal. A gente costuma falar que mexe com papel, né? Os administrativos, o pessoal da logística, ainda que tenha lá um copeiro, vai pela preponderância, vai pelo setor administrativo, mas o motorista ele tem um sindicato dele específico e, como ele falou, transporte de carga, fretamento de turismo e passageiros. Nós representamos todos esses trabalhadores dentro de uma base de Osasco e região em vários outros municípios, é de nossa representatividade. Perfeito, até porque realmente às vezes as pessoas podem ficar um pouco confusas, né? Será que esse é o meu sindicato? Será que não é? Então, a gente esclarecendo aí, a gente já consegue levar essa informação um pouco mais clara para quem vai estar escutando a gente. E, assim, de uma maneira geral, eu acredito que as pessoas ficam com algumas perguntas mas o sindicato ele vai me ajudar no quê? Ele só aparece ali na hora do dissídio, né? Ele só vai fazer... Mas eu tenho certeza que não, então me contem. O que o Cinetrosv faz no dia a dia que muitas pessoas não enxergam? Então, vamos dizer o seguinte, que o sindicato, além dos benefícios econômicos que a convenção coletiva traz, né? A gente também tem a preocupação de trazer benefícios sociais hoje para o trabalhador ter um atrativo, né? Então, nós sabemos que tem muito sindicato aí hoje que não é atuante justamente por não ter o que oferecer. Então, hoje nós temos aí dentista, atendimento odontológico, que é completo, né? Em que pese uma empresa ou outra forneça um plano odontológico, ele nunca vai ser tão completo assim como aquilo que a gente oferece aqui. Você pode, de repente, ser uma funcionária de uma empresa que tem um plano, você vai ligar lá no seu plano e, de repente, ele vai falar, não, a gente só faz uma limpeza aqui. Nós não, nós fazemos limpeza, butiração, canal, né? O trabalhador que está aí, que não sabe, o canal ele tem um custo muito elevado aí hoje no mercado. Extração de siso, desde que ele não seja impactado, porque o impactado ele depende, por exemplo, de um ambiente cirúrgico para que ele seja efetivado, né?
Então, nós temos atendimento odontológico, atendimento médico. Então, na saúde, a gente prioriza muito bem esse atendimento na parte de saúde, seja a parte médica, a parte odontológica, porque é necessário. Nós temos aí também na rede de lazer, rede de hotelaria, parques aquáticos. Então, nós temos uma gama de benefícios que esse trabalhador não tem conhecimento. Na parte de educação, cursos de graduação, pós-graduação, tanto à distância... A gente tem descontos com grandes faculdades, com grandes doutora? faculdades. Que legal. Tanto à distância como presencial. Então, vai da necessidade desse trabalhador, né? Ele pode estar trabalhando numa jornada extensa que não permite ele, de repente, fazer um curso no presencial por deslocamento, ele vai conseguir fazer isso à distância. Então, nós temos uma série de parcerias com academias. Por exemplo, eu cito óticas, né? Uhum. Eu cito um bem legal que seria uma farmácia de manipulação, por exemplo. Hoje as pessoas elas utilizam muita suplementação, né? Uhum. Você pode sair de um médico com uma receita, fazer um orçamento e ficar com custo alto. Exato. Nós temos, por exemplo, um atendimento de farmácia de manipulação que você tem 30% de desconto, por exemplo. Queira ou não, é um descontão. Claro, né? com certeza. Então, assim, rede de hotelaria, como eu falei, na área do lazer, nós temos também cursos capacitantes, né? O sindicato, ele promove hoje, o Pedro pode até falar um pouco, curso de informática, Excel avançado, tem o básico, o intermediário, o avançado. E eu até falo para os trabalhadores que acabam citando, mas eu não tenho como comparecer no sindicato. Tem o curso à distância e a gente fornece um atendimento para esse trabalhador que está lá no serviço dele. Então, muitas vezes, ele precisa de um atendimento que pode ser de um grupo de trabalhadores. Eles precisam, por exemplo, de um Excel avançado com ênfase em logística. Eu preciso desenvolver uma fórmula aqui para melhor desenvolver o trabalho. Cria-se uma ferramenta através de um curso que o nosso professor pode estar ministrando e ele pode fazer isso à distância, atendendo aquele grupo dentro da empresa. Então, a gente também... tudo vai da necessidade e dele também entender que isso é possível, né? Exato. Pode falar. Não só o Excel, né, doutora? A gente está buscando se atualizar. A gente constantemente, a gente faz pesquisa, né? E a gente trouxe também o curso de Power BI. A gente trouxe o curso de inteligência artificial. Que certo? legal. Power BI, se a gente ver o porquê, né? A gente tem uma nova profissão que está ganhando muito espaço, que é o analista de dados. E é totalmente focado em Excel e Power BI. Então, a gente trouxe esse curso novo. Tá bom? O sindicato à frente, realmente, do mercado aí, né? Sim. O que está chegando no mercado agora, o sindicato já está... buscando se atualizar. Exato, já está preparando aí pros associados de uma maneira geral. Se vocês tivessem que eleger, assim, as principais cláusulas, tanto econômicas quanto sociais, que o Cinetrosv já conquistou, o que vocês elegeriam, assim, duas principais? Cada um fala duas. Eu falaria do PLR, Tá. né? E do PTS. O PLR é uma participação nos lucros e resultados e o PTS é o prêmio por tempo de serviço. Depois eu até passo para o Pedro falar de mais algumas duas aí, mas eu vou esclarecer um pouco mais sobre elas, né? São conquistas do sindicato para o trabalhador. E engraçado que hoje a PLR, no formato que ela está em nossa convenção coletiva, ela advém de uns anos atrás, na verdade era um abono, né? Há muitos anos a gente não conseguia buscar um melhor reajuste e nasceu a necessidade de se aplicar ali um abono para esse trabalhador para ter um plus a mais. Então ele tinha um plus a mais para poder suprir aquele salário que a gente não conseguiu um bom resultado na época, né? E com o tempo, o patronal, os empresários, eles começaram a questionar muito a tributação desse benefício. Houve uma substituição pelo PLR, que hoje está na nossa convenção como um valor fixo, independentemente se a empresa lucrou ou não. Que legal. E muitas empresas não querem abrir o resultado para o sindicato, de quanto ele realmente faturou naquele ano. Então, assim, paga-se uma PLR no valor fixo, independentemente se a empresa teve um resultado positivo ou negativo. Justamente por quê? Porque a origem dessa PLR, ela advém de um plus salarial. Então, hoje a empresa chega e ela pretende se firmar acordo coletivo, trazendo um PLR que muitas das vezes é com metas impossíveis de serem alcançadas, né? Então, a gente fala, não, você pode aplicar o programa de metas, só que você tem que ter uma observação. O trabalhador que não atingir aquela meta, você vai pagar um PLR. Exato. Mínimo previsto na nossa convenção coletiva, né? E temos aí o prêmio por tempo de serviço, que ele é um plus salarial também, né? Que o trabalhador que completar 2 anos de empresa, ele vai receber um percentual sobre o salário dele, limitado a um teto.
E também a origem dele é justamente conquista. Tanto a PLR quanto o PTS são conquistas do sindicato para esse trabalhador. Inclusive, a gente fala, torne-se sempre um contribuinte, um trabalhador participativo, porque para a gente conseguir manter esses benefícios hoje é muito difícil. A gente tem que ter recursos para isso, para enfrentar aí as negociações coletivas, que não é fácil. Não são fáceis. E manter que todos os anos esse empresário quer excluir esses benefícios da convenção coletiva, né? Então a gente sempre fala, se mantenha sempre firme, associado para fortalecer, porque pode-se chegar um momento desses benefícios só serem garantidos para quem efetivamente é um contribuinte. Exato. Estar próximo do sindicato vai ajudar a gente a conseguir manter esses benefícios que a gente já conquistou, Exatamente. né? Sim. O que eu posso trazer aqui pra gente conversar hoje é sobre o convênio médico. Posso dar uma focada na região de Sorocaba. Hoje em dia, o trabalhador que é contribuinte, ele custeia somente 20% do valor do plano de saúde completo, familiar. Nossa. Voltando naquela pergunta que você fez no começo, o que o sindicato vem fazendo, né? Eu posso falar isso também. Todo dia é uma constante luta para a gente manter esse convênio médico, aonde as empresas, aonde o patronal, eles fazem de tudo. Eles, né, doutora? Sim. Para quê? Para remover. Tentaram ano passado remover, tentaram igualar, tentaram deixar 50 trabalhadores, 50 empresas. O sindicato foi lá, briga até hoje, certo? Para quê? Para manter essa diferença pro trabalhador, né? Porque o contribuinte, ele acaba... o convênio, ele é familiar. Uhum. Então, o trabalhador que é contribuinte, ele tem um desconto na folha de pagamento dele que vai ser menor do que aquele que não é um contribuinte. Uhum. Então, tem um diferencial. E é o que o Pedro fala, é justamente isso. Que o sindicato patronal, ele briga para manter um percentual maior de desconto. Sim. E a gente tem que ficar na briga, né? Não só para isso. A doutora falou da PLR. A PLR é uma briga constante também. Trabalhador, entendam. Manter a PLR, né, doutora? É dificílimo. E o sindicato tá lá, atuando, brigando, ativo. E legal é que para a região de Osasco, dos últimos 3 anos, por mais que com toda dificuldade, a gente não conseguiu um reajuste legal nos últimos anos, a gente conseguiu pelo menos uma melhora no pagamento da PLR. Que nos 3 últimos anos nós tivemos aumento. E nós já vimos aí de um período extenso aí sem melhora, né? Então a gente conseguiu uma melhora na PLR nos últimos 3 anos e a ideia é buscar nos próximos anos também sempre uma melhora nesse valor de pagamento de PLR. Perfeito. E assim, fico imaginando, né, que existem muitos sindicatos, como a doutora falou, que não tem tanta atuação, né? Sim. Então eu acompanho aqui, eu vejo vocês muito atuantes e, de fato, a gente tem muitas melhorias, tem muita coisa boa para o trabalhador, mas o trabalhador precisa estar aqui com a gente, Sim. né? Precisa estar aqui nas bases de vocês para que até para que vocês consigam falar para essas empresas, olha, a gente tem tantos trabalhadores associados que estão buscando, que querem, né? Então, com certeza faz diferença quando a gente tem os trabalhadores aqui engajados em entender mais dos seus direitos, entender mais dos seus deveres também, Sim. porque não, né? E do que eles precisam tanto contribuir quanto receber das empresas que eles estão trabalhando, né? Isso é verdade. E a justiça salarial, que seria um outro item também. Nós sempre promovemos assembleias e na assembleia é o momento que o trabalhador vem e faz as reivindicações. Então, nós colhemos reivindicações anuais do que eles pleiteiam, né? E é sempre um melhor reajuste. A gente sempre vai lá na tentativa de se buscar um melhor reajuste. E melhoras também nos valores de VR, PLR, assim como eu falei, outras conquistas. Então, assim, a gente sempre leva essa pauta de reivindicação antes para os sindicatos patronais avaliarem e depois tem um momento que nós sentamos ali para se buscar o que vai ser praticado nas convenções ali em diante. Então, aí sempre tem esse momento, que é o momento que o trabalhador reivindica, né? Então, a gente até fala para os trabalhadores... E anualmente, por mais que as relações públicas, que é um setor específico, que vai levar o benefício para o trabalhador presencialmente, eles trazem o que eles pretendem também. O trabalhador está pretendendo, vamos dar um exemplo de uma outra cláusula social que a gente conseguiu há pouco tempo também, que é a estabilidade pós-férias, né? Isso aí veio de uma reivindicação de um trabalhador, a gente conseguiu para o setor de fretamento. Estamos na busca aí para conseguir também para o setor de cargas, né? Que ele sai de férias e volta sem recurso financeiro algum, então ele sabe que ele tem ali mais um mês ali tranquilamente para trabalhar e ter salário depois, para poder depois ser desligado. Então, é um benefício econômico que foi uma conquista também nesse setor. E é justamente
através de reivindicações de trabalhadores, que a gente vai sempre buscando cláusulas ali para a realidade do setor administrativo nas empresas de transporte. Ótimo. Perfeito. E tem algum caso recente que vocês podem contar pra gente? Eu sei que tem algumas coisas que não pode falar nome, enfim, mas o que não for confidencial, que vocês podem abrir aqui pra gente, em que a atuação do sindicato mudou a vida mesmo de um associado ou de um grupo de associados? O que vocês podem contar? Estela, a gente tem vários exemplos. Como eu estava falando do convênio médico antes, a gente sempre mapeia as regiões, né, que a gente representa. E encontramos algumas empresas, né, que estavam aplicando o convênio médico de uma forma errada para os trabalhadores, né? Graças a Deus, graças à nossa luta, a gente conquistou essa porcentagem diferenciada para eles, que é somente 20% o plano completo familiar para o trabalhador, que é contribuinte. E a empresa não estava seguindo isso. Então a gente brigou com a empresa, né, doutora? E conseguimos que a empresa regularizasse essa situação. Pra gente foi uma vitória imensa. Com certeza. Imagino que para os trabalhadores também, né? E o Pedro tem outro caso também, que é referente ao VR. Gostaria que você citasse um pouco o exemplo deste outro exemplo. Maravilha. Explorando também a região de Sorocaba ali, nos deparamos com uma empresa meio afastada, né, da cidade, tudo. Uma empresa grande, nova ali na região, com bastante trabalhadores. A gente foi lá, conversamos com os trabalhadores, divulgamos os benefícios e após visitar a empresa, né, a gente viu que o refeitório não era muito bacana, né? E a empresa não estava cumprindo com o direito deles, que era o vale-refeição, certo? O sindicato foi lá, atuou, a gente brigou e a gente conseguiu o quê? Com que a empresa regularizasse esse benefício, que é o vale-refeição para eles. Conquistamos mais esse benefício para os trabalhadores. E a gente deixa sempre claro para essas empresas que se eles não agirem rapidamente para sanar esses problemas aí de ausência de pagamentos, cumprir normas, é passível de ação de cumprimento, que é cumprimento das normas coletivas. E aí depois a situação, a questão fica mais cara, né, para eles. A despesa aumenta porque você vai para um judiciário, você tem outras despesas ali. Então a gente sinaliza para que eles sanem isso aí, paguem, cumpra com a norma, para evitar esses tipos de ações, né? E aí, no exemplo ainda falando sobre algum caso recente, nós tivemos um caso aqui na região que pega a base de Osasco, de uma empresa que não pagava fundo de garantia, não depositava para ninguém, uma empresa grande. Uau! E os trabalhadores reclamavam, eu preciso comprar um imóvel e você sabe que hoje você pode utilizar seu saldo de FGTS para aquisição de imóvel. E eles não conseguiam. O dinheiro não estava lá. E aí acabou que a gente sinalizou sinalizou a situação para a empresa não resolveu e foi necessário fazer pedido de fiscalização junto ao Ministério do Trabalho. A empresa acabou sendo autuada antes de se entrar com uma ação. Então, ela acabou sendo autuada e ela acabou regularizando a situação. Então, ela teve que ir até a Caixa Econômica, fazer um financiamento para poder depositar esse fundo de garantia para todos os trabalhadores e assim eles conseguirem comprar o imóvel. O sonho da casa própria. Então, eu falo que foi um ponto legal também de situação recente que a gente conseguiu resolver. E que muda a vida, né? Que muda a vida, enfim, sem depender de uma ação judicial, que acaba levando um tempo. Então, teve esse outro exemplo aí. Super exemplo. Perfeito. E só para eu entender, vocês vão até as empresas para conscientizar esse trabalhador na empresa também? Constantemente. Que legal. Nós temos o setor de relações públicas, que eles vão até o trabalhador apresentar benefícios, né? Então, é a forma de levar... ainda que o sindicato ele tem o marketing, a gente fala que é o online, né? Então, a gente transmite isso através das redes sociais, todos os benefícios que nós temos, todas as parcerias que nós firmamos. Porque nós temos benefícios e a gente depende dos parceiros também para oferecer isso, né? Que a gente citou na rede, igual eu disse, na rede da educação, faculdades, né? Temos aí na parte de lazer e hotelaria, então nós temos os benefícios. Então, isso é transmitido nas redes sociais, mas a gente sabe que também depende do off, que é o presencial, é o boca a boca. Então, ainda o sindicato tem muito disso. E a figura das relações públicas que leva isso ao trabalhador. A gente orienta para eles chegarem nas empresas e falar só sobre o benefício. Porque o trabalhador ele vai chegar e vai falar assim, mas eu tô com um probleminha aqui que eles não estão pagando as minhas horas extras, eles não estão cumprindo, então o que eles falam? Tô sem VR. Liga no jurídico, liga no sindicato, faz a denúncia, você não precisa se identificar. Ah, legal. Tem trabalhador, deles saberem que não vão ser identificados, né? Nós temos o canal de denúncia. Então, tem muitos trabalhadores hoje que falam, eu não vou ligar porque eles vão me identificar e vão me mandar embora.
Não, então eu até falo pro trabalhador, liga pro sindicato, faça a denúncia. Então, o pessoal das relações públicas, ele tem uma cautela ao chegar na empresa, porque senão eles fecham as portas, infelizmente. Claro. Então, tem empresas que nem abrem as portas pro sindicato e a gente fica na luta, tem ferramenta para isso judicial, caso de não deixar a gente entrar lá. Mas a gente sempre fala que o trabalhador precisa faz a denúncia no sindicato para não ter que ter esse desconforto ali na hora do benefício, de transmitir esse benefício pro trabalhador. E é onde ele liga, faz a denúncia, então a gente fica mapeando. Então, ou ele liga e faz a denúncia, ou nessa ida de relação pública até lá, é onde o trabalhador ali no cantinho, ele dá um toque, sabe, para esse profissional. E esse profissional traz a denúncia, a gente vai buscar e vai resolver. Sempre assim, chama para uma mesa redonda no sindicato, depois tem o Ministério Público do Trabalho, que é outro órgão aí que está à disposição, que nos ajuda até a abrir esse canal de comunicação com a empresa. As empresas. Então, a gente tem casos assim, o sindicato não consegue entrar na empresa, a gente acaba tendo que buscar um caminho para conseguir esse acesso. Sim. Então, primeiramente, a gente tenta conversar, notifica. Caso contrário, o Ministério Público do Trabalho. E, se não tiver jeito, ação na justiça. Porque a convenção coletiva, ela traz uma cláusula que fala de divulgação de benefícios do sindicato nas empresas. É num dia que a gente não, desde que não estorve ali o bom andamento da empresa, mas ele precisa abrir esse caminho. Então, o pessoal da relação pública, eles sentem isso. Então, eu vou ligar lá, eles falam, essa semana é semana de fechamento. Tá bom, semana que vem também. O mês acabou, é a semana inteira de fechamento. Só tem fechamento nessa empresa. E aí, a nossa relações públicas já desconfia. Não, então tem problema naquela empresa. Então, vai separando. Aquelas que realmente que dá pra ir, eles já falam, essa semana tô no fechamento, mas na outra eles vão. Então, você tem uma semana de fechamento, tem mais 3 semanas dentro do mês que você vai conseguir entrar lá. Passou o mês, você não conseguiu, pode ir atrás que tem problema. E é por aí que a gente vai fazendo mapeamento, né? Entendi. E, assim, recentemente, eu acompanhei que a gente foi em algumas empresas levar, por exemplo, o corte de cabelo, agora do Novembro Azul. E, assim, é um benefício que é simples ali, o corte de cabelo, né? Uhum. Comparado com uma PLR, com um melhor salário. Mas vocês conseguiram levar para algumas empresas. Se eu não me engano, a gente foi em 2 empresas, agora, nesse novembro até agora. E levamos esse benefício para eles. Então, é muito bacana que algumas empresas abrem, de fato, né, espaço para a gente levar essas ações. Sim. E também para o trabalhador entender que o sindicato atua desde de uma PLR, de um curso, até uma coisa simples, Exatamente. como um corte de cabelo. Teve a manicure também no Outubro Rosa, né? Isso. Então, é o ano inteiro. Tem um calendário, né? Dia das Mães, Semana da Mulher, Dia dos Pais, mês dos pais, que a gente fala, né? Mês da Mulher. O Outubro Rosa, o Setembro Amarelo. Então, nós temos diversas empresas na nossa base. Então, eles criam uma rotina de não deixar nenhuma empresa para trás. Mas a gente sabe que são muitas empresas, então a gente cria ali um fluxo de forma que a gente consiga atender. Lógico que ao longo do ano a gente não consegue atender todas, né? Mas a gente sempre tem essa preocupação de, no próximo ano, dessas mesmas datas, da gente sempre privilegiar empresas que ainda não foram atendidas com esse programa, né? Do Outubro Rosa, Novembro Azul. Temos também outros períodos que não temos datas, períodos específicos, mas temos a empresa promove o CIPAT. E eles pedem também esse atendimento, que é um dia ali onde eles conseguem... a gente consegue levar esse pessoal do Espaço Beleza para promover essa campanha lá dentro de atendimento, do cuidado com esse trabalhador, né? Do autocuidado, né? Do se amar, se olhar. E ele acaba conhecendo. Então, através dessas atividades que ele acaba conhecendo melhor o sindicato também. Acho que o essencial é que a gente está perto do trabalhador, né? É o jeito que a gente consegue estar pertinho deles lá, mostrando para eles, né, que o sindicato é atuante, que o sindicato quer estar junto. Né, isso é verdade. E outra coisa, a gente tem muitos benefícios, né? A gente não consegue linkar todos, senão a gente vai passar uma... Vamos ficar aqui falando de benefício o dia todo. Mas a gente sabe que temos situações aí que o trabalhador ele precisa de algo que a gente não tem ou não está muito próximo a ele. E ele acaba nos passando. Então, a gente faz esse serviço de mapeamento, de buscar benefícios que ainda a gente não tem aí para esse trabalhador. Então, temos várias faculdades. Ele pode chegar e falar assim, eu precisava muito de que vocês fechassem uma parceria na faculdade X, que é um pouco mais perto da minha casa, eu prefiro uma faculdade presencial. Que legal. E não tem essa parceria lá.
Rapidamente a gente passa para o setor de convênio, que é um departamento específico para fechamento de parcerias, onde ele vai lá e fecha essa parceria com essa faculdade. Assim também já aconteceu com pós-graduação, com a parte de lazer. Eu já fui num hotel que eu gostei, o custo estava alto, eu gostaria que vocês fechassem uma parceria com aquele hotel. Então, assim acontece muito também. A própria relação pública, as relações públicas, quando vão nas empresas oferecer o que tem, eles já falam, gente, se tiver algum benefício que vocês não viram aqui na nossa apresentação, já viu o nosso site, já viu todas as parcerias que tem lá e falta alguma coisa, passe pra gente. Passa nesse momento, ou então passa um e-mail e a gente vai buscar essa parceria. Perfeito. Então, você trabalhador que está na nossa base sindical aqui do Cinetrosv, se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, tem Instagram, tanto aqui, um Instagram completo aqui para a região de Osasco e um focado na região de Sorocaba. E lá a gente divulga sempre as parcerias, as informações, o que tem de novo, o que o sindicato está fazendo. Então, é uma maneira de você ficar próximo do sindicato, saber, né, em qual momento, em qual lugar, quais são as novas parcerias também. Então, se você ainda não segue lá no Instagram, para vocês conseguirem saber, estar por dentro de todas as informações aqui do sindicato. Então, gente, é muito legal, né? Porque eu fico escutando vocês, pensando assim, gente, de fato, é um trabalho para ajudar o trabalhador, né? Trabalho para ajudar o trabalhador, mas é isso. Mas é isso. É uma busca constante de melhoria, de cuidado para que esse trabalhador que está exercendo a profissão dele, que está ali entregando o melhor dele também para a empresa, receba de volta um cuidado, saiba que tem alguém olhando para ele, né? Sim. Às vezes o trabalhador fica se sentindo mesmo, eu tô aqui, só meu patrão que está sendo olhado, só... Mas não, o sindicato está aí para realmente ajudar esse trabalhador a receber melhor a se capacitar melhor, a progredir na carreira também, né? Porque a gente sabe que quando a gente se capacita, a gente tem mais chances profissionais. Sim. E pegando esse gancho dos cursos que a gente já falou, Pedro, e dessa capacitação profissional, quais são os cursos que a gente oferece aqui? Então, a gente tem o Power BI, que vocês já falaram, o Excel, o que mais? O que mais que a gente pode relatar aqui para o nosso associado? Hoje em dia, a gente trouxe uma grande novidade, que é o curso de inteligência artificial, certo? Onde a gente pega as ferramentas que estão em alta aí no mercado, não vou citar nomes, certo? E demonstra para o aluno como funciona, né? A gente tem um plantão de dúvidas sobre ferramentas, sobre as curiosidades, certo? A gente tem também o curso que é muito legal para o trabalhador, o pessoal tem usado bastante, que é o curso de montagem e manutenção de computadores. Que legal. Legal demais. Onde eles aprendem a desmontar e montar um computador do zero, né? Eles aprendem para que serve cada pecinha, né? A gente gosta de falar, a gente fala do hardware, a gente fala do software, a gente aprende sobre cada componente e está disponível aí para o trabalhador associado, para o trabalhador e os dependentes, né? Porque tudo que a gente está falando de benefício é para o trabalhador e os seus dependentes. Que Isso legal. É muito importante. Então, o filho do trabalhador, se quiser, pode fazer esses cursos também. O diferencial é esse, que além de atender o titular, que é esse trabalhador, atende todos os dependentes, independentemente da quantidade. Mas tem que ser os dependentes legais, né? Tá. De até 17 anos. Se esse dependente não for casado, a gente atende o pai, a mãe, o irmão também, de até 17 anos de idade. E outro ponto importante também, além de nós temos aqui os cursos que nós ministramos aqui na unidade, e o Pedro lá naquela região de Sorocaba, nós temos parceria com instituições, além de ser faculdades, graduação, pós-graduação, com cursos técnicos profissionalizantes também, na área de administrativa. O que temos, o pessoal pode ligar e falar diretamente com o setor de convênio, que eles vão passar quais seriam essas instituições que têm diversas áreas, né? Então, quero fazer um curso voltado para administração. Vai ter nutrólogo, técnico, né? Uhum. Técnico em nutrição. Então, ele tem algumas instituições que promovem outros cursos capacitantes. Estamos com novidade lá em Sorocaba também. A gente trouxe o curso de escovista. A gente trouxe o curso de manicure. Para aquele trabalhador legal. que queira se especializar. Queria fazer uma graninha extra aí, né? Principalmente no final do ano. Perfeito, perfeito. Então, assim... E às vezes é algo que você não vê por aí, né? Tá ali pertinho do sindicato, eu vou lá. Sim. Exato. Super novidade essa, que é legal o trabalhador saber, né, gente? Perfeito. Então, assim, a gente tem muitos cursos disponíveis, né? Esses principais, né? O Power BI, o Excel, Inteligência Artificial, eles são ministrados na sede do Cinetrosv. A gente tem tanto presencial Perfeito. e para conseguir atingir todas as regiões, a gente tem também a modalidade online.
Legal, legal. E Sim. sempre tá abrindo turma nova. Sim. Sempre abre turma nova. E um ponto que eu, fugindo um pouco agora, tem mais um pouco a ver com, assim como você, quando você começou a dizer sobre essa questão da atuação do sindicato. Infelizmente, nós temos muitos sindicatos hoje que não são atuantes. Uhum. Então, você, de repente, pode ter vindo de um segmento que você tinha uma representatividade do sindicato que não era tão atuante. E é um trabalho formiguinha que a gente acaba fazendo, que até você conseguir enxergar a gente, Exato, você exato. sabe que a gente está ali, a gente tá dizendo, tá falando, só que você não tá enxergando porque você tá desligada. E aí acontece muito. Eu mesmo já fui fazer divulgação de benefícios dentro de empresas e alguns não estão prestando atenção porque eles já vêm de uma categoria aí que não tinha sindicato atuante. Então, e de repente passar um tempo e ele fala: nossa, eu nunca vi vocês aqui. Quando a chave dele vira, que você fala de um benefício interessante, ele falou: mas engraçado, você nunca veio aqui, nunca me falou disso. A gente busca os agendamentos, fala assim: viemos aqui no dia tal, do mês tal, falamos, e você então, acho que eu não entendi. Teve um caso de uma mulher que ela pagou uma média de R$3.000 de um Excel para a filha, acho que desde o básico, intermediário avançado, porque ela não sabia que tinha esse benefício aqui. E ela acabou pagando aí fora. Então, certamente, é uma das pessoas que não entendeu a mensagem por não querer ouvir. Então, essa questão de não querer ouvir é delicado, porque eles acabam perdendo oportunidades, benefícios, pagam ali fora, aí no mercado e por falta de entendimento mesmo. Ainda tem trabalhadores que têm preconceito com o sindicato? Tem. Infelizmente sim, né, doutora? Infelizmente ainda nós temos esses problemas. Aí a gente fala que é cultural por conta de sindicatos que não são atuantes. Então a gente fala que a gente é um sindicato diferenciado, porque a gente sempre vai buscar melhores condições. Existe uma bolha, né? Existem trabalhadores que infelizmente eles acabam vendo a gente contra os olhos. Então a gente tem que demonstrar que nós somos diferenciados para ele poder enxergar a gente. E é um trabalho formiguinha. Mas a gente vem ganhando espaço, as coisas já avançaram muito, assim, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Então a gente sempre tem que estar com o pessoal aí, os profissionais sempre no total atendimento, dando total atendimento para esse trabalhador, explicando tudo que nós temos, não deixar ele sem informação. Graças a Deus aí com a ferramenta do online, mas a gente ainda sente a necessidade de levar isso no presencial. Perfeito. E é muito legal, né? Porque daí a gente une realmente o online, esse trabalhador pode, né? Enfim, os filhos com certeza vão gostar muito do Instagram ali, porque já ficam entendendo os benefícios. Mas esse trabalhador também recebe essa formalização offline, que daí não dá pra dizer que não sabe do benefício, né? Porque tá disponível na rede social, tá disponível no site, tá disponível lá no offline também nas visitas, então é para saber e para realmente não tem como não saber, ser muito impactado, né, pelo que vocês estão entregando. E além desse setor educacional que a gente falou, quais outros serviços assistenciais que a gente também tem? Eu sei que a doutora já falou do lazer, mas o que mais que a gente pode ressaltar que o trabalhador pode receber aqui como sindicato? A gente tem um apoio jurídico. A doutora pode falar muito bem sobre isso? Isso, atendimento jurídico, né? Porque os trabalhadores hoje precisam desse atendimento. Muitas vezes ele está lá passando por situações que ele precisa buscar uma orientação prévia, porque de repente ele pode pedir as contas e não ser o caso, né? De ter outros caminhos que ele pode adotar para não chegar lá no pedido de demissão, por exemplo. Então, nós temos o atendimento jurídico à disposição desse trabalhador, que ele pode estar entrando em contato, tem um agendamento prévio. Então, a gente faz atendimento online e atendimento presencial, né? Além dessa questão dos cursos capacitantes que nós dissemos aqui, a parte de lazer educacional, nós temos a parte da saúde, né? Nós temos o atendimento médico hoje, com um credenciado que é próximo daqui. A gente consegue atender esses trabalhadores que, de repente, não têm um plano médico. Então, a gente faz esse atendimento médico. Ele custa quanto, doutora? Ele não tem custo extra. Uau! Olha isso. Por ele ser um contribuinte, ele pode utilizar o clínico geral, o ginecologista, o cardiologista. Ele não tem custo extra. Só que ele tem que passar no sindicato para pegar uma guia e se deslocar até uma unidade próxima para poder ser atendido. Aí depois nós temos uma gama aí de clínicos para fazer exames clínicos, né? Aí ele já teria um custo extra, mas um custo bem acessível por ele ser um trabalhador, né, contribuinte. Então a gente preza muito bem pela saúde, a gente sempre busca parcerias. E o atendimento odontológico, como eu já falei, que
personalizado e completo aqui, né? Completo, como eu falei, a gente só não faz a parte estética, nós teríamos uma empresa específica não localizada dentro da sede hoje, mas nós temos a parte estética fora, mas no atendimento a gente faz completo, né? Dentro da parte clínica, o atendimento é completo. Perfeito. Então, realmente é um olhar 360 mesmo para esse trabalhador, né? Cuida da saúde, cuida da educação, cuida do lazer, realmente para mostrar que o sindicato está aí para ajudar esse trabalhador a ter uma vida mais tranquila e performar melhor, né? Por que não? Isso. E eu sei que a gente está sempre fechando parcerias novas, né? Eu sempre vejo vocês falando de parcerias novas. Então, quais são as últimas que a gente pode contar aqui para o trabalhador? Quais são as parcerias mais recentes que a gente fechou? Vocês conseguem listar? Sim, nós fechamos uma parceria recente com uma clínica de exames clínicos, né? Tem uma lista de exames de imagens, exames clínicos de sangue, de diversos tipos, né? Então, é que a gente não acaba citando nomes, mas nós temos, se o trabalhador ligar aqui, ele tem uma listagem aí de empresas que fazem esses atendimentos, óticas, né? Estética. Inclusive tem a ótica, hoje tem trabalhador, parte estética também, tem trabalhador que ele não consegue acertar o grau do óculos dele. Então nós temos uma referência bem bacana de ótica, que eles conseguem acertar a São lente. muito especializados Exatamente, mesmo, né? especializado, porque a gente sabe que tem vários aí no mercado e foca muito em armações e tal, mas a gente tem que prezar pela saúde do trabalhador. Então você acaba tendo que localizar uma empresa que vai conseguir corrigir esse grau aí, de forma que você não tenha problema. Então, nós temos uma referência hoje, né? Como parceiro. Então, qual que foi o que você citou? A gente fechou uma muito interessante essa semana, que é pensando no jeito que o trabalhador ele vai até a empresa, né? Do jeito que ele vai até o sindicato, com o seu meio de transporte. A gente conseguiu uma parceria muito legal com uma mecânica agora. Que legal. Né? Onde ele vai ter desconto em troca de óleo, manutenção do seu carro. Então, é uma vitória. Foi uma parceria muito boa aí. Não vou citar nomes? Mas tem várias, assim. E outra, como a gente falou, o mapeamento, né? Então, o trabalhador pede, eu precisava de uma parceria com uma mecânica legal, um despachante. Então, tem várias parcerias que A gente não pode esquecer de falar de cinema também, né? Cinema. Opa, exato. Eu vi lá no perfil do Instagram que a gente tem parceria com o Cinemark, é isso? Isso. Muito bom. Cinema, parques aquáticos. Tem vários parques surgindo aqui na região e o pessoal adora, né? E a gente até fala, gente, se tiver algum aí que vocês sabem que abriu recentemente, que ainda não tá no nosso Que mapeado, ainda não chega na nossa listagem, sabendo. indica pra gente poder fechar parceria, porque principalmente agora nas férias, né, a gente tá muito em evidência essa questão de rede de hotelaria, parque aquático, pessoal com a Só família. usa muito aí o Hopi Hari, que tá uma parceria forte, né, doutora? O Parque da Mônica. Que legal. Então, realmente, estamos aí com uma grande gama de empresas que são nossas parceiras e que vão ajudar ali Tô falando nossas porque eu já tô me sentindo parte, né? Mas é isso. Então, que vão realmente trazer benefícios para esse trabalhador. Atendimento psicológico, nutricionista. Nós temos várias parcerias fechadas. E é isso. A gente sempre fala pro trabalhador para ele sempre indicar aquilo que não tiver. E uma coisa que eu também tenho certeza que o trabalhador não sabe muito bem, talvez, é um pouquinho da história do sindicato, né? Então, vocês podem contar pra gente como que surgiu e qual foi o marco, assim, que realmente fez a gente, né? Olha, esse é o marco... Ele surgiu em 97, né, doutora? Ele surgiu em 97, como eu já havia até citado um pouco no início, que ele vem do desmembramento, né? Porque antes a base era estadual. Então, imagina, era um local que ele não conseguia atender o estado inteiro. Não ia nunca conseguir umas parcerias boas dessas pensando na questão estadual, E aí houve a né? necessidade de desmembrar, então a diretoria daquele sindicato estadual se desmembraram, cada um foi seguir a sua representatividade nas suas regiões, e até que surgiu o Sinetrose com a base de Osasco, Sorocaba e região, né? Hoje a gente já representa várias cidades aí dentro do transporte de cargas e logística, passageiros e fretamento e turismo, né? Mas a gente fala que o grande marco pra gente foi a pandemia. Que legal. Foi a pandemia porque, assim, vários sindicatos fecharam as portas. Sinetrose não. O sindicato Sinetrose não. Então, vários sindicatos fecharam as portas. Foi aí que a gente entendeu quem era atuante e quem não era. Exato. Muitos sindicatos de gaveta não conseguiram se manter. E a gente... O que aconteceu? As empresas ficaram
desprovidas aí, porque foram surgindo medidas emergenciais rápidas ali, que você precisava buscar um entendimento jurídico rápido para poder orientar esses trabalhadores e as empresas. E aí a gente teve a ideia de não fechar. Não vamos fechar, porque a gente está tendo muita ligação. Pra não falar bom que a gente não fechou, né, doutora? Porque foi uma semana. É. Acho que vocês lembram aquela primeira semana. Nossa. Foi bombástica, ninguém sabia o que fazer. Todo mundo com medo, né? Não sei se posso sair na rua, se posso trabalhar, se não posso. Começou a chover e-mails de empresas sem saber o que fazer. E aí houve as necessidades de se formar acordos coletivos para aquelas situações emergenciais. E foi aí que a gente entendeu a grande importância do online, porque a nossa comunicação começou a ser tudo por telefone, videochamada. Começaram a surgir as ferramentas aí das ferramentas para se comunicar. Então, nossa, eram reuniões assim intermináveis para tratar dos assuntos, como queriam ficar. Empresas não poderiam ficar abertas, teria que seguir com interrupções dos contratos de trabalho desse pessoal. Outros até poderiam se manter, mas com redução. Muitos conseguiam trabalhar online, aqueles que não conseguiam tinham que interromper mesmo. Então, foi ali que a gente viu que fortaleceu bastante e a gente viu que nós realmente éramos um sindicato atuante forte, que a gente conseguiu viver essa pandemia. Exato, porque assim, olhando para o mercado de uma maneira geral, o mercado sofreu muito, né? As empresas estavam perdidas, Sim. Os trabalhadores também não sabiam muito bem o que fazer. A gente sabe que foi uma situação muito delicada, né? Para todo mundo, para todos os lados. E que bom que o Sinetrosv conseguiu permanecer ao lado do trabalhador nesse momento, né? Porque eu tenho certeza que, como vocês falaram, muitos sindicatos não estavam ali, o trabalhador não sabia para que recorrer e não podia recorrer ao seu sindicato. A gente conseguiu deixar um pessoal também home office, outros realmente nós tivemos que interromper e deixamos um grupo de pessoas atuantes lá dentro. A gente não conseguia mandar relações públicas para as empresas, tudo fechado, mas a gente conseguiu internamente conduzir tudo da melhor forma possível para que a gente conseguisse... Eu falo que foi uma situação de solidariedade, né? Porque nesse momento a gente não enxergou quem era empresa e quem era empregado. Nós representamos os trabalhadores. Mas nesse momento, a gente acabou ajudando trabalhadores e empresas, independentemente da categoria. Porque a gente precisa que a empresa exista para que o trabalhador tenha o trabalho dele. Exatamente. Exato. Então, a gente tem empregos se não tiver empresa, né? Então, ninguém é inimigo de ninguém, né? Nós só queremos que, pelo que eu tenho entendido aqui, é assim, ninguém é inimigo de ninguém. O que o sindicato espera é que esse trabalhador tenha a melhor experiência como trabalhador, mas que não se torne um inimigo da empresa, né? Não, a gente não tá aqui para demonizar ninguém, mas é realmente para que esse trabalhador receba o melhor sendo trabalhador, né? Seja respeitado, tenha os seus direitos respeitados, né? Os seus deveres também, mas que ele receba o melhor. O melhor. Foi uma experiência bem legal, assim, porque ninguém sabia o que fazer. Então, fomos vivendo um dia de cada dia, da melhor forma, fazendo tudo que estava no nosso alcance, para que as coisas permanecessem ali, tudo bem, com muita luta, mas a gente... Foi um marco, a gente entendeu que foi um marco na vida do sindicato. Sabe aquela frase? A união faz a força? A gente conseguiu pegar essa frase e torná-la prática, né? Vivenciar ela. O trabalhador tem que entender isso, que a união faz a força. A gente tá aqui por eles, né? A gente existe por eles, né? E a gente briga por eles. Perfeito. A gente podia encerrar aqui, mas não vamos encerrar. Calma, tem mais. Mas aqui essa frase é uma frase ótima. Eu adorei. Mas assim, se a gente pudesse dar um spoiler, né? A gente usa essa palavra agora, né? Mas se a gente pudesse dar um spoiler pro trabalhador, aonde que vocês querem levar o Sinetrosv? Quais são as metas de vocês que estão na gestão, na diretoria, na presidência? Para onde vocês querem levar o Sinetrosv? Fala do feirão, doutora. A gente está com um projeto, na verdade, eu já demos start nesse projeto ano passado, foi um sucesso, que é o Feirão Sinetrosv. Esse feirão é um dia de interação com esse trabalhador, a gente promove atendimento no Espaço Beleza, é feito gincanas, sorteio de prêmios ótimos, né? No passado, a gente sorteou geladeira, ar-condicionado. Que delícia! Notebook. E aí, vamos continuar com esse projeto do feirão para trazer esse trabalhador aqui mais próximo da gente, né? E é nesse momento que a gente traz esse trabalhador que a gente consegue. Porque assim, você vai numa empresa, você não consegue falar muito com ele por conta da correria, aquele pouco tempo. Então, é no feirão
Geralmente é um dia, é um sábado. Tem muitos trabalhadores que não trabalham no sábado, setor administrativo. A gente consegue ter ele pertinho da gente aqui. É o momento que a gente tem para conversar melhor com ele, né? Conseguir entender o que cada um vem passando e promover esse feirão. Então, esse é um dos projetos de meta que a gente vai querer sempre ter e levar para esse trabalhador anualmente. E sempre melhor, né? E meta é sempre, além de manter o que nós temos, que é difícil, porque o patrão nosso sempre quer tirar, e sempre tentar buscar melhores condições de trabalho para essa categoria. É sempre buscar... Sempre com essa organização. Com essa organização. Essa estrutura que o Cinetrose tem, que é muito grande. Então, a meta é sempre continuar buscando tudo que eles reivindicam, tudo que a gente vê de necessário, dentro da realidade de cada um. Porque a gente fala que a gente tem a convenção coletiva que vive uma realidade geral. Mas nós temos empresas que têm realidades diferentes e sempre busca acordos coletivos. Então, a gente sempre fala para a empresa, se você precisar firmar um acordo coletivo, ele tem que ser sempre mais benéfico daquilo que a convenção prega. Uhum. Porque se você tiver a intenção de firmar um acordo coletivo tirando direitos já existentes, então vocês estão falando com a pessoa errada, com o sindicato errado. Não fazemos isso. Então, a gente sempre quer... Então, assim, a gente tem sempre essa cautela de manter o que já tem, sempre buscar... A gente sempre quer manter para não se tirar, mas sempre buscando o melhor. Mas acordo coletivo só é firmado se ele for sempre mais benéfico, né? Além da gente já negociar anualmente com os sindicatos patronais, trazendo normas benéficas para essas convenções coletivas, mas acordo coletivo, se for necessário, porque você tem uma empresa, sua realidade é uma. Você tem condições de dar melhor do que está na convenção. A gente faz acordo coletivo com a empresa, com normas benéficas para a realidade daquela empresa, mas sempre de forma mais benéfica do que tá na convenção coletiva. Perfeito. E esse trabalhador, como que ele pode ser mais atuante aqui com o Cinetrose, né? Porque agora eles vão escutar esse podcast e eles vão falar assim, não, se eu não era, agora eu vou ser associado. Então, como que esse trabalhador pode ser mais atuante aqui com o Cinetrose? A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é usando os benefícios. Usando o nosso dentista e divulgando lá pro trabalhador amigo. Gente, vão lá conhecer o sindicato. Eu usei o dentista. Ele é incrível, ele é bom, ele é maravilhoso. Eu fiz um canal. Ele é gratuito. Olha isso. Exatamente, porque a gente tem a dificuldade, a gente leva esses benefícios através das relações públicas, mas esse trabalhador, o trabalhador associado, contribuinte, que ele utiliza, ele levando essas informações para aquele que não já nos ajuda bastante, né? Vai fortalecendo esse boca a boca. Mas ele ser ativo realmente. Tem muito trabalhador ainda que ele não utiliza, por falta de tempo, mas ele tem que entender que ele tem finais de semana, atendimento, tem o atendimento de alguns benefícios, eles se estendem, de alguns serviços, né? Além do horário comercial que ele pode utilizar. Então, ele também tem que entender isso. E ele também tem que passar isso para a família dele. Porque a família está precisando, ele está vendo, e pela correria do dia a dia, ele não se liga nessa parte. E aí ele perde o atendimento. Né? E aquele trabalhador que tem aquele preconceito, eu quero convidar ele a furar essa bolha e vir conhecer o sindicato. Né? Vir conversar comigo, Pedro, doutora Fabiana, e conhecer o sindicato, que eu sei que ele vai se encantar. Porque a gente é atuante, é diferente. É diferente. A gente fala que a gente é um sindicato diferenciado na base. Exatamente. Não, com certeza, depois desse podcast, eles vão vir, porque realmente vai fazer a diferença, né? A gente quer levar essa informação. E eu também imagino que as empresas, vocês vão lá, vocês fecham uma parceria, né? Então, consegui, sei lá, 30% de desconto na farmácia de manipulação. Mas se nenhum trabalhador for lá requerer esse desconto, isso vai acabar sendo esquecido, né? Porque a empresa vai falar, nossa, eu fechei uma parceria lá com o sindicato, mas ninguém veio aqui. Então, vamos usar aí para essas empresas realmente verem que é benéfico para elas, tá levando clientes e tudo mais, porque eles realmente estão utilizando os benefícios que vocês conseguiram. Exatamente, porque a contrapartida desse desconto é justamente a divulgação desse parceiro. E é o que a gente sempre faz aí através das relações públicas, que entra naquela questão que o trabalhador está vendo e não quer enxergar. Então, a gente tem que ser constante nessa comunicação, seja através de WhatsApp, indo até a empresa, porque ele tem que enxergar esse parceiro para ele poder utilizar e estender isso para a família dele. Porque é para o trabalhador e para os dependentes. Ele não precisa ter um custo extra, ele já é um contribuinte, então é para ele e para os dependentes dele, independentemente de uma taxa extra. Perfeito.
Gente, agora a gente passa pro bate-bola. Que basicamente é assim, eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que dar a resposta rápida, tá bom? Então, assim, é uma pergunta fácil e a primeira palavra que vier aí na cabeça de vocês, tá bom? Então, primeiro vamos deixar as damas começarem. Então, sempre a resposta vai primeiro a doutora Fabiana, depois Pedro. Combinado? Combinado. Ótimo. Então, a primeira é uma palavra para descrever o Sinetrosv. Fortalecimento. Ativo. Perfeito. O maior desafio que os trabalhadores da nossa base sindical enfrentam. Prática no sindical. Jornadas abusivas. Muito bom, ó. Já é uma coisa boa aí pro pessoal ficar ligado e saber que o sindicato tá aí para ajudar a resolver essas questões também. Um benefício que o sindicato tem que vocês gostariam que todo mundo soubesse, um só. PLR. Espaço beleza. Muito bem. Odonto. Saúde. Se a gente ficar, Cursos. se a gente ficar assim, vamos passar o dia porque tem muito São benefício, vários. né? O direito, que na visão de vocês, nenhum trabalhador deveria abrir mão. O seu reajuste salarial, né? PTS. Muito bem. E para finalizar, um conselho para um trabalhador que ainda não é associado à Sinetrosv. Damas. Associe-se, entenda, desfrute de todos os benefícios que nós temos, entenda para você poder desfrutar, se associar e desfrutar, porque nós temos uma gama de benefícios disponíveis de todos esses trabalhadores e ele precisa conhecer para poder entender, porque senão ele não vai... Sem conhecer, ele não vai saber o que nós temos, né? Então, associe-se. Perfeito. Dá pra resumir tudo isso daí numa palavra. Conheça. Venha nos conhecer. Venha conversar com a gente. Venha ver a nossa estrutura aí. E não fique se apegando a conversas aí de empresas que sempre querem criar obstáculos entre esse trabalhador e o sindicato. Fure essa bolha, né? Venha conhecer a gente. Tenha ciência, como eu falei anteriormente, que quando vocês se unem ao sindicato, quando o sindicato é atuante, que é o nosso caso, as coisas são diferentes, né? A categoria ela fica fortalecida. Exatamente. Perfeito. Que é o caso da união faz a força. A união faz a Faz a força. força, exato. Então, se vocês pudessem deixar uma mensagem para esse trabalhador, vou pedir para vocês olharem ali para a câmera de vocês. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para esse trabalhador, o que vocês gostariam de dizer? Pode dizer ali direto para aquela câmera. Trabalhadores, estamos aqui por vocês. Guardamos esse momento, né? Para tentar trazer um pouquinho, a gente falou pouco do que o sindicato é, porque ele é imenso, né? Tentamos gravar um pedacinho aqui para tentar chegar até você aí, né, doutora? Exatamente. Eu falaria, você trabalhador, conheça o sindicato da categoria, tome conhecimento de todos os benefícios disponíveis, vocês não irão se arrepender de nada que é oferecido. E a gente precisa de vocês, né? A gente precisa do custeio sindical para a gente continuar fortalecido e conseguir cada vez mais trazer melhores condições de trabalho para todos vocês. Perfeito, muito obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui nesse momento com vocês. Espero que a gente tenha aí muitas outras experiências. Então, para você, trabalhador, espero que vocês tenham aproveitado essa experiência realmente para aprender um pouco mais sobre o que é o sindicato, como ele pode ajudar você. Então, a gente vai ter aí um próximo episódio, e nesse próximo episódio a gente vai falar sobre as práticas jurídicas. Então, como o Sinetrosv pode ajudar vocês nessas práticas jurídicas. Então, acompanha que no próximo episódio a gente vai trazer muita informação boa, gente. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, Estela. Eu que agradeço, obrigada Estela, obrigada a todos os ouvintes e estamos aqui à disposição. Associados, estamos com vocês aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Foi ótimo.